Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, quarta-feira, dia 6 de julho, nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Mas antes de fazer a leitura e meditação, como de costume, vamos convidar o Espírito Santo para que ele se faça presente onde quer que nós estejamos e conduza a nossa atenção, os nossos pensamentos, o nosso entendimento dessa palavra e principalmente conduza as nossas atitudes para tornar concreta, para tornar encarnada essa palavra no nosso dia a dia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, os Zelotas e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje nós estamos diante de um trecho do Evangelho que é a continuação de ontem. Ontem Jesus, durante essa semana, nós temos meditado em Jesus que vai fazendo curas, que vai ao encontro das pessoas ali que estão precisando da sua ajuda, do seu auxílio, da misericórdia do Pai. E Jesus vai curando. E ontem Jesus falou, que a messe era grande e que o povo estava cansado, como ovelhas sem pastor. E hoje, como uma continuação, a igreja nos traz a meditar com o evangelho em que Jesus institui, em que ele escolhe os 12 apóstolos e os envia em missão. E esses 12 apóstolos são exatamente os pastores. São aqueles que Jesus ordenou para cuidar do povo, E a gente tem um desejo muito íntimo no nosso coração. Todo cristão tem esse desejo, um desejo de ser discípulo, um desejo de ser missionário. Mesmo que seja na sua realidade particular, você é chamado a ser discípulo e missionário, porque quando Jesus chama, todas as pessoas, ele chama com uma missão, com um discipulado. O discípulo é aquele que segue o mestre, que imita as suas atitudes, que aprende com ele, que segue ali os seus ensinamentos e que repete as suas atitudes, os seus gestos, os seus atos, o seu modo de agir. E nós queremos sim, com muito desejo, com muita parresia, com muito orgulho, sermos discípulos de Jesus. No Lumen a gente tem até os retiros de discipulado, que é exatamente quando a pessoa ela já está com um tempo maior de caminhada e ela começa a servir dentro da comunidade, ou seja, ela vai se constituindo mais efetivamente um discípulo, aquele que segue Jesus, que segue os seus passos. E seguir Jesus é também ser pastor, Esse é um primeiro chamado do Evangelho de hoje. Nós somos chamados a sermos pastores e a irmos ao encontro das ovelhas perdidas, daqueles que mais precisam. É claro que o Senhor chama cada um particularmente em uma missão, Dentro da realidade onde você está, dentro do seu tempo de caminhada, dentro da sua realidade de vida, dentro da cidade em que você foi chamado a ser lumen, dentro do serviço que ele lhe dá. Então, em todo o serviço nós podemos ser bons pastores. Às vezes o nosso serviço é de fazer a limpeza, mas a gente pode ser um bom pastor quando a gente
faz com amor, com dedicação, a gente transparece a imagem de Cristo limpando o chão. E quando a gente forma outras pessoas, é tão bonito quando a gente vê alguém que tem tanto zelo pela limpeza da casa, ou pela cozinha, ou pelo cuidado mesmo com os objetos ali litúrgicos, sagrados, né? Com os detalhes às vezes, e alguém que tem tanto zelo e ensina outras pessoas, ou seja, vai sendo pastor também, vai passando aquela missão, vai passando aquele ensinamento, vai multiplicando o que Deus vai fazendo no seu coração. Por isso que em toda função, de repente você é tio lá do projeto de catequese e você é pastor daquelas crianças, você deve ter uma responsabilidade e um cuidado especial com cada uma para que elas não se percam, para que elas não sigam um caminho ruim, para que elas não se percam dos caminhos de Deus e sejam seduzidas pela coisa do mundo. Se você é coordenador de grupo, você tem um pastoreio específico sobre aquelas pessoas. Se você é de um setor, de um ministério, se você trabalha com as redes sociais do seu grupo, se você é da secretaria, o que for sua função, seu ministério, você é discípulo ali. E sendo discípulo ali, você é pastor. Porque a gente não faz as coisas pela instituição, a gente não evangeliza por nós mesmos, nem pelo lumen. A gente evangeliza pelas pessoas. A gente evangeliza pelo fruto na vida das pessoas. E quando a gente pensa e cuida das pessoas, a gente está sendo pastor. Mas ser pastor é uma missão difícil, porque Cristo chama, como ele chamou os 12. Mas a gente sabe que esses 12 enfrentaram muitas dificuldades, enfrentaram também um processo de conversão, né? Cita inclusive Judas Iscariotes, que traiu Jesus, né? Que fez muitas coisas erradas. Pedro também fez algumas, né, negações, traições, mas somos nós, nas nossas misérias, que somos chamados. Só que quando Jesus fala dos seus discípulos, a gente pode pensar também, o Senhor instituiu esses 12. O primeiro foi Pedro, que em toda a sucessão chegou a ser o primeiro papa da igreja e depois vieram os seus sucessores, que vem em toda a sucessão até hoje o Papa Francisco. E, né, são os outros discípulos também, os sucessores dele se tornaram os bispos, os padres, aqueles representantes da igreja que estão diante de nós. Então, se nós, né, queremos modelos de pastor, modelos de unidade com essa igreja, a gente pode também sempre amar e sempre respeitar e sempre fazer comunhão com os pastores que a igreja nos confia, especialmente com o nosso Papa, hoje o Papa Francisco, e com os nossos bispos, bispos de Fortaleza, bispos de todas as missões onde nós estamos, e também com o clero, com toda a igreja, com aqueles que são nos confiados como pastores. Dentro da obra Lumen, nós temos um desejo muito grande de comunhão, porque nós reconhecemos que nós somos um povo de Deus, que precisa de cuidado, que precisa estar ali junto da igreja, que precisa estar ali no ventre da igreja, que precisa ali fazer essa comunhão com a igreja, e é por meio dos nossos pastores que nós viveremos essa comunhão. Então nós precisamos também pensar como está o nosso amor, o nosso respeito pelo Papa, pelos bispos. A gente precisa amar, respeitar, rezar pelo Papa Francisco, evitar qualquer situação que nos coloque numa armadilha de falar mal, de denegrir a igreja, de criticar nossos bispos, nossos padres. A gente precisa se colocar em um zelo profundo. Esses são os pastores que o Senhor nos confiou. É claro que, assim como dentre os apóstolos, podem existir sim equívocos, podem existir situações de pecado, mas quem somos nós, meus irmãos, para julgarmos essa situação? Quem somos nós na nossa pequenez e no nosso pecado? Nós devemos agradecer por esse pastoreio, porque nós temos, graças a Deus, muitos pastores santos. Nós temos pastores que cuidam da nossa caminhada e que cuidam de nós, de mais perto ou de mais longe, com muito zelo. E o nosso papel aqui é amar esse pastoreio que foi instituído não por homens, não por vontade de alguém, mas pelo próprio Cristo, que instituiu lá Pedro, que instituiu lá
os discípulos, e essa sucessão vem até hoje. Por isso que a gente tem que amar a igreja e amar os nossos pastores, estar junto, fazer orações, fazer sacrifícios para que eles sejam cada vez mais santos e para que eles conduzam a igreja no caminho do céu. Hoje nós precisamos revisar a nossa missão como pastores e também a nossa missão como pastoreados da igreja, nessa unidade. E isso casa muito bem, porque se eu sou pastor, se eu conduzo as pessoas, eu não posso conduzir as pessoas contra a igreja. Eu preciso conduzir cada uma das pessoas que me são confiadas em unidade com a igreja. Já pensou se eu estivesse aqui falando uma coisa que fosse totalmente contra a igreja? Eu estaria dando um contra-testemunho, estaria em pecado gravíssimo, porque eu estaria rompendo essa unidade. À medida em que eu falo no Palavra Encarnada, à medida que Deus me dá também essa missão, eu preciso conduzir de acordo, em unidade com a igreja. E você que está lá no seu serviço, limpando o chão, cozinhando, coordenando o grupo, coordenando o ministério, coordenando o projeto social, fazendo catequese, dando formação, mexendo lá nas redes sociais do seu grupo, você precisa estar em unidade com a igreja para que o seu serviço seja santificado, para que você seja um bom pastor, aceitando ser ovelha e estando em unidade com a igreja. Que o bom Deus nos ajude, nos conduza e nos ensine a estarmos sempre vigilantes. É um exercício de vigilância, de pensar sempre nessa unidade com a igreja, antes de tudo e de qualquer coisa que nós formos fazer, sendo pastoreados e sendo bons pastores. Que o Senhor nos abençoe.